Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Agora eu tô na sala, tá ensolarado, tá um dia bonito, graças a Deus. Vamos falar rapidamente aqui em 1 Pedro 5. Terminamos já o capítulo 4. Ele tá finalizando aqui, dando as últimas instruções agora para os presbíteros, que praticamente quer dizer os anciões da igreja. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Versos 1, 2, 3 até o 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo, que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, o contexto aqui desse texto é, primeiro, os presbíteros naquela época, eles tinham, geralmente eram eleitos, eles ficavam, as igrejas se organizavam em casas, então, praticamente era a pessoa que olhava, era responsável por um grupo de pessoas que se organizavam nas suas casas. A gente precisa lembrar o contexto. O contexto da igreja primitiva é uma igreja de origem judaica. O início da igreja cristã ela simplesmente era uma extensão do judaísmo no começo, depois que ela virou algo bem distinto, e por isso que eles começaram a ser perseguidos, porque era uma religião diferente, no começo as pessoas simplesmente achavam que era uma continuação do judaísmo, e no judaísmo eles têm os anciões, que essa palavra presbítero, na verdade, se você for olhar, são os anciões. E tanto no Antigo Testamento é um termo usado, no Novo Testamento, já em Atos, ele vai mudando um pouco o sentido para pessoas que cuidam da igreja. No, nos escritos do Mar Morto, quando você lê o presbítero, aquele que tá, o ancião, ele deveria cuidar do povo que ele estava encarregado, e diz ali que ele deveria cuidar deles com amor, como um homem que pega a sua ovelhinha e coloca nos ombros e cuida dela quando ela está machucada. Então, realmente, uma função bem diferente do que muitas vezes a gente vê hoje. De líderes que possuem uma certa autoridade, como se fossem os coronéis da igreja, que gostam de ditar as regras, que gostam de mandar e que precisam ser obedecidos, tudo é eles que fazem. Muito pelo contrário, quando Pedro usa, que pensa, Pedro é apóstolo, ele usa que ele é coparticipante, que ele é presbítero como eles. Essa identificação que ele faz justamente para mostrar que ele é igual a eles. Essa questão de hierarquia, de domínio, de poder, de ser superior, porque está numa posição de liderança, não era partilhada. Claro, existia a questão de obediência àqueles que Deus encarregou de estar ali cuidando, né? Mas Pedro, mesmo já na linguagem aqui, ele se identifica já como um deles. E essa hierarquização, ela é fruto das igrejas do segundo século, influência já um pouco mais romana na igreja, mas se você olhar já no Novo Testamento, não existia isso. E muitas vezes até Paulo fala, eu sou co-participante, eu estou na mesma. Ele fala das pessoas que trabalham com eles, aqueles que são colegas dele em ministério. E por mais que ele fosse apóstolo e tanto Pedro, não existe essa sensação de poderio que a gente geralmente vê hoje em dia nas igrejas. E ele fala mesmo que ele também é participante dos sofrimentos de Cristo. A igreja primitiva e até a Idade Média, ela foi muito perseguida. E a perseguição sempre começava com a liderança. Porque como não existiam bíblias, não existiam pessoas que pudessem ler e escrever, a liturgia, a forma de servir a Deus e buscar o ensino era encarregado com a liderança. Então, os primeiros alvos de martírio eram sempre a liderança. E muitas igrejas, principalmente na região oriental, onde a gente conhece hoje como a Ásia,
essas igrejas se extinguiram ou viraram deviações ou viraram, digamos, outros tipos de religiões por causa disso. As pessoas não tinham mais seus líderes e elas começaram a ir para desvios para vários tipos de desvios e teologias tortas. Algumas delas se encontram no islamismo, outras no testemunho de Jeová e assim vai por diante. A maioria delas são baseadas em heresias, já que começam nessas igrejas onde os líderes morreram por causa da perseguição. E por causa que eles morreram, houve muitos desvios doutrinários. E ele continua aqui. Pastorear, ele usa um imperativo, né? Pastorear o rebanho de Deus, que há entre vós. E esse rebanho é de Deus e não é deles, é encarregado. O termo aqui não dá a ideia de que o rebanho é da pessoa. O ministério não é da pessoa, a igreja não é da pessoa. A liderança ela tem uma função de serviço. Os que estão encarregados na igreja, geralmente eles são escolhidos, ou segundo 1 Timóteo fala, elas são pessoas que se fazem voluntárias para isso. Mas em toda instância não existe uma coisa especial, não existe uma proeminência, não existe a questão de que essas pessoas estão ali fazendo algo que é delas, é de Deus. E ele fala assim, não por constrangimento, ele usa a palavra, não tô com minha Bíblia grega agora aberta, mas ele fala não por força, não sendo forçado. Aqui usa a palavra constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pedro e Paulo já falavam muito isso na igreja primitiva. Existiam muitas pessoas que faziam por ganância, porque era uma forma de você, querer ou não, ter poder sobre as pessoas, de você ter... Alguns recebiam dinheiro, ou eram encarregados do dinheiro que entrava na igreja, então podia ter desvios, mas geralmente os presbíteros eles trabalhavam e depois de trabalhar um dia inteiro, ou eles faziam a função deles de cuidar da igreja. Não era algo assim que nem a gente tem hoje, tempo integral. Alguns eram, Paulo mesmo fala, mas muitos não eram, principalmente os que não eram apóstolos, né? Eles trabalhavam. E ele continua depois falando para não fazer de ganância, mas de boa vontade. Quando ele usa essa boa vontade, o tempo que ele está usando, tanto no pastorear e tanto nessa de fazer com boa vontade, indica algo que precisa ser feito, como é que eu diria, não só com bastante alegria, mas com muita disposição. O tempo verbal que ele usa indica uma pessoa que tem que estar fazendo isso desde o início, com bastante atenção à igreja. E ele fala não como dominadores dos que foram confiados, porque o lugar é de Deus, o pastoreio é do Senhor. E antes tornando-vos modelos do rebanho, Paulo mesmo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso eu creio que é algo muito sério, porque o pastoreio tem que ser feito não como alguém que está mandando na igreja. E eu acho que isso acontece bastante. A igreja, as coisas têm que ser feitas na igreja não como rotina. E esse tempo verbal que ele usa indica isso de forma muito clara. E ele precisa ser feito como Deus quer que a pessoa faça. E ele fala que o que a pessoa vai receber em troca é a coroa da glória. Stefanos, eu acho essa palavra bonita, que é coroa. E a pessoa precisa entender que o supremo pastor, que é Deus, que é Jesus Cristo, ele vai aparecer e ele vai pedir contas. Então isso é algo muito sério. E quando ele fala aqui para a igreja, ele está mostrando que nesse tempo de perseguição, quanto mais isso, que a igreja precisa estar atenta, que a igreja precisa estar sendo fortalecida nisso, de que quem está na liderança precisa fazer isso com o pensamento de que está servindo a Deus. E ele, o que eu acho
importante algumas coisas que ele leva. Primeiro, os presbíteros não é uma igreja não é dirigida por um. Eu, particularmente, sou muito contra, e eu sei que é bastante, no Brasil, isso é bastante comum pela herança católica, de ter um pastor ou de ter um padre por igreja. Eu creio num grupo de pessoas liderando, leigas ou não, e que são apontadas por Deus, ou elas sentem o desejo de fazer isso, ou elas são apontadas pela igreja, para que não haja que desvio. A gente sabe que Mohammed, por exemplo, do islamismo, começou com ele. Ele teve as ideias próprias. E pode acontecer isso em muita igreja, quando tem simplesmente um líder que está tomando todas as decisões. E ele também, acho que eu gosto bastante aqui, principalmente no verso 2, que o tempo verbal que ele usa, ele está enfatizando de fazer as coisas com vontade, de não fazer por sorte da ganância, por sempre estar falando de que não tem que ser algo rotineiro, não tem que ser algo forçado, tem que ser algo vindo do coração. E eu creio que muitas vezes a gente faz as coisas porque nós sentimos que temos a obrigação de obedecer a Deus, mas às vezes falta o amor e a vontade de fazer a vontade de Deus. E eu acho que o verso 3 e 4 já é um aviso. Deus é o dono da igreja, não a gente. E isso deve nos dar temor. Em tudo que a gente for fazer, precisa ser feito de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe essa porção da palavra.